Amados, a última vez que eu estive com vocês aqui, eu compartilhei com vocês uma carga que estava no meu coração relacionada ao descanso em Deus. Eu estava falando com vocês, falei, deve estar gravado aí, que a gente não deveria, de verdade, nos angustiarmos, nós não deveríamos estar sobrecarregados, como a gente percebe e vê que muitas pessoas andam sobrecarregadas, cansadas, em geral, porque estão fazendo aquilo que Deus não mandou elas fazerem. Estão pegando na mão aquilo que Deus não deu elas para fazerem. Ou então, para piorar a situação, são pessoas que tentam fazer aquilo que só Deus pode fazer. E essa lista, eu comecei aqui rapidamente, falei com vocês, eu falei, olha, se você começar a tentar fazer aquilo que só Deus pode fazer, e é uma lista grande das coisas que Deus... Você vai ficar exaurido, você vai cansar, você vai ficar angustiado. Por quê? Porque nós precisamos separar a competência de Deus, a soberania de Deus, com a nossa responsabilidade. Aquilo que cabe a nós, aquilo que só Deus pode fazer. Né? Mas, infelizmente, nós vemos a luta que é para algumas pessoas tentarem fazer o papel, ou, como alguém já disse, a quarta pessoa da Trindade. É Pai, Filho, Espírito Santo e eu também aqui, para dar aquela mãozinha. Né? Aí você vê mulheres tentando mudar seus maridos na força da fala. Você vê marido tentando mudar suas esposas na força da razão, do desprezo, né? Da ignorância. Você vê pais desesperados porque não conseguem colocar sabedoria na cabeça dos filhos, não conseguem produzir salvação na vida dos filhos, não conseguem nem proteger a si mesmo, quanto mais a própria família, né? Porque essas coisas não provêm de você. Você é incapaz, você não é Deus, você é um homem, você é um ser humano, e o ser humano é fraco, o homem é pó. O homem fica doente, o homem até morre. O homem é pó. Então, você não tem condições de, por exemplo, salvar a tua família com salvação eterna. Nem com salvação terrena. Você pode achar que teu dinheiro guarda teus filhos, tua família, mas não é verdade. É uma mentira, é uma grande mentira. Nesse mundo instável, não tem nada estável fora a rocha, que é Jesus. Mas tudo é muito, muito frágil, débil, assim como a nossa humanidade. Mas nós temos um Deus todo-poderoso. Você diz amém ou não? E Ele nos manda fazer algumas coisas de verdade. Eu quero lembrá-los aqui, como o Júnior já lembrou vocês, eu quero lembrá-los das coisas que nós precisamos fazer. E a principal coisa é buscá-lo. Amém? Ele diz, vocês me buscarão, vocês me acharão, quando vocês me buscarem de todo o coração deles. Iniciou o nosso tempo aqui falando isso, dessa sede, dessa fome que nós precisamos ter pelo Senhor. Então, nós temos o poder da oração, que nosso companheiro Modesto, por anos, fala sobre isso. Deus nos manda orar, Deus nos manda falar com Ele, porque Ele é todo poderoso. Você diz amém ou não? E quando você vai, por exemplo, para as Escrituras, você vê que até aqueles que sofrem, não só pela família, não só pelo trabalho, não só pela doença, mas gente que sofre pela igreja. Você conhece alguém que sofre pela igreja? Você já chorou pela igreja alguma vez? De ver a pobreza da igreja? De ver a imaturidade da igreja? Você sofre com isso? Tem gente que sofre. Não, eu estou falando porque eu conheço gente que sofre. Eu converso com irmãos que agonizam pela igreja, porque quando olha a igreja e vê a imaturidade, pelo tempo decorrido, já era para ser mestre, ainda são bebês espirituais.
confusos, adorando um Deus que mais parece um bezerro de ouro, uma coisa distorcida, que não conhece de verdade o Senhor. Tem gente que agoniza e fica querendo também, de alguma forma, sei lá, entrar na internet, gritar, bater, sei lá, acaba às vezes até ofendendo a igreja, sendo irônico, falando mal da igreja, porque não é a solução, não é a solução. Não tem jeito, você não tem como abrir a cabeça da igreja e mostrar o que você já conhece do Senhor. Você não tem como fazer isso. Não tem com os teus filhos, não tem com a tua esposa, com o teu marido, não tem com a igreja. E o que nós fazemos com a igreja? Eu vou pegar aqui o que Paulo fez com a igreja em Éfeso, né? Lembrando que Paulo esteve por 3 anos em Éfeso. Essa igreja foi plantada pelo apóstolo. Ele ficou 2 anos num lugar público, falando todo dia para a igreja. Mas quando ele se despede dos presbíteros, lá em Atos 20, ele reúne os presbíteros de Éfeso, os anciãos, os bispos, dá o nome que você quiser, os pastores, e ele fala de como ele andou no meio deles. Eu falei com vocês tudo, eu dei todo o conselho de Deus a vocês, publicamente, de casa em casa, e ele chega a dizer em algum momento, 1 a 1, eu falei com vocês no pessoal, eu admoestei vocês com lágrimas, eu chamei a tua atenção chorando. E ele recomenda os pastores a ter um apacento mútuo e olhar por toda a igreja, porque os lobos iriam entrar no meio daquele rebanho. Ele falou, estou certo que quando eu for embora, os lobos vão entrar e vão devorar vocês aí, até no meio de vocês mesmos, homens vão se levantar. Ele está dizendo, até no meio desses pastores, alguns vão se corromper e vão dividir essa igreja, que ele amava, irmãos amados, porque a igreja não é lugar, amados, a igreja são pessoas. Você diz amém ou não? E pessoas você ama, pessoas você aprende a amar, você se torna amigo dessas pessoas. E essas pessoas se consideram amigos também. É uma troca maravilhosa, né? Você tem amizades aqui que você construiu ao longo dos anos no meio da igreja. Tem gente que consegue ter mais intimidade com os irmãos em Cristo do que com o irmão biológico. Natural, ele tem muito mais entrega com a família de Deus. É inexplicável, mas é assim, pô. Assim é a igreja. E Paulo ora pela igreja, eu queria tomar emprestada a oração dele, lá no capítulo 1 da carta aos Efésios. Eu vou ler uma versão um pouco mais simples, aqui a NAA, que é aquela nova, Almeida atualizada. Eu gosto da Almeida, ela está um pouquinho mais fácil agora. E no versículo 15, ele vai dizer assim, por isso, no capítulo 1, versículo 15, por isso também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, então eu estou ciente não apenas da fé que vocês têm para com Jesus, mas do amor que vocês têm entre vocês mesmos, uns com os outros. Eu não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. O que Paulo orava? Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, primeira coisa que ele pedia, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Primeira coisa que isso fica claro também que não depende de nós. Quem se lembra da oração de Jesus em João 17, 21? Quem se lembra? Quem se lembra? Você lembra, né? João 17, 21? Jesus ora e pede ao Pai para que os discípulos, para que a igreja, aí os irmãos já projetaram ali, a fim de que todos sejam um, Jesus orando,
Ele não disse para os discípulos, sejam um. Ele disse para os discípulos, amem-se uns aos outros. Vocês devem se amar uns aos outros. Mas ele orou ao Pai, a fim de que todos sejam um, como tu, ó Pai, estás em mim, da mesma forma que tu estás em mim, e eu em ti, também eles estejam em nós. Nós precisamos ser uma única família. Aí ele vai dizer, para que o mundo... Não, 21. Aí o 21. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Para que o mundo creia, nós precisamos ser um. Mas Jesus orou. Jesus orou. E agora Paulo ora também. E Paulo está pedindo algo a Deus. Algo que muito provavelmente, se ele pudesse fazer, ele faria. Se ele pudesse chegar no meio daquela igreja e dar àquela igreja pleno conhecimento de Jesus, ele daria, mas ele falou, não dá. Esse pleno conhecimento de Jesus só Deus pode dar. E orava. Ele devia entender assim, eles conhecem o Senhor, mas eles podem conhecer o Senhor na altura, na profundidade e na largura. Eu vou orar por isso. Talvez ele orasse até por ele, para conhecer melhor o Senhor. Conhecer mesmo. Conhecer de fato. Por que eu queria falar isso com você? Porque, assim, tudo que eu falei da última vez sobre descansar em Deus, descansar em Deus, descansar em Deus, eu percebo que há uma limitação. E qual é a limitação? As pessoas não conhecem a Deus o suficiente para descansar nele. O conhecimento que a igreja tem de Deus é pequeno, é pouco, não é pleno. Porque se fosse pleno, nós éramos totalmente descansados de Deus. Se nós conhecêssemos o Senhor de verdade como Ele é, nós não andaríamos ansiosos. Nós não tentaríamos resolver tudo num dia. A gente não ficaria buscando viver 10 dias num dia só. Nós não estaríamos tomando remédio para não ficar ansioso, porque nós obedeceríamos a ordem de Jesus, não ande ansioso. Nós entenderíamos Pedro dizendo, lance sobre ele toda a sua ansiedade. Ele tem cuidado de nós. Mas Pedro sabia. Parece que nós não sabemos que ele cuida de nós. Nós não vemos que ele cuida de nós. E a gente fica desesperado para nós mesmos cuidarmos de nós. Alguém disse, se eu não fizer, Deus não vai fazer. Irmãos, eu conversava com o Luiz, inclusive ontem, passei lá para dar um prejuízo nele. Eu comprei uma placa de acrílico com ele, entendeu? O irmão vem de acrílico. Só que ele não quis me cobrar. Só que ele esquece, depois ele vai me cobrar, entendeu? Vou falar de público já para queimar a alma dele logo. Então, tá no WhatsApp. Eu falei, filho, depois do WhatsApp já era. Eu perguntei quanto era. Você disse que não, depois a gente fala, agora não pode me cobrar, né? Está escrito. Mas eu dizia para ele assim, presta atenção, Luiz, como Deus busca se revelar de todas as formas. Preste atenção. Nesses últimos dias agora, e foi muito interessante porque nós estávamos, Denise e eu, lá em Curitiba semana passada, e fomos visitar o sogro do Dinho, do Ideraldo Filho, seu Sidmar, que fez uma cirurgia. E dentre os muitos assuntos que a gente estava conversando, seu Sidmar mencionou, a gente falando do Senhor, falando do poder do Senhor, ele mencionou um acidente aéreo, onde caiu um avião na floresta amazônica. Quem conhece a floresta amazônica, tanto do lado colombiano, do lado brasileiro, tem ideia do que seja aquilo ali. Né? Inclusive, levei Luiz numa viagem dessa, uma vez, uma aventura lá para a floresta amazônica, né? Andando lá pelo meio do rio. E, interessante, ele disse isso, ele falou isso no 39º dia, nós estávamos visitando ele, falou assim, já vai fazer 40 dias e essas crianças, ele falou isso um dia antes delas aparecerem. Elas desapareceram. Então, um avião caiu e, pelo visto, sobreviveram 4 crianças.
Ele dizendo, e essas crianças estão desaparecidas na floresta já há quase 40 dias, ele falando, ele dizendo. No dia seguinte, a primeira notícia foi que as crianças haviam sido encontradas. Estavam milagrosamente vivas. Alguém diz assim, foi um milagre, 40 dias na floresta. Quem conhece a floresta sabe que o milagre é maior ainda. Foi um milagre, 40 dias naquela floresta, meu Deus, como foi aquilo? Aí alguém está dizendo, não, mas era um índio come, tem os incrédulos, né? Sempre tem incrédulo no meio. A índio come tudo, onde se vira. Amado, por favor, se esforce um pouco, porque você não é burro, se esforce assim, ó. Sobreviver de um acidente aéreo já é um milagre. Já é um milagre. Caiu o avião, pô. Já foi um grande milagre. E não, como se não bastasse cair do avião, eles ficaram mais 40 dias perdidos na floresta. E sobreviveram. Vocês devem ter visto aquele filme O Inquebrável, Unbreakable, alguma coisa assim. Não sei se a pronúncia está certa. O cara cai, é uma história real, ele cai com um avião no mar, na Segunda Guerra Mundial, e sobrevive. Depois fica no oceano, à deriva por, sei lá, quase 40 dias, não sei quantos dias, bateu recorde. E dali foi resgatado pelos inimigos, pelos japoneses. E aí foi para o campo de concentração. Por isso que o título do filme é Inquebrável. O cara não se quebra nunca. Invencível? Mas acho que o texto, a tradução original dele é inquebrável mesmo. No inglês é inquebrável. Mas é invencível em português, né? Invencível. Amado, é um milagre cair com o avião e ficar vivo, pô. Vocês concordam comigo ou não? Sim ou não? Mas, curiosamente, na semana, na sequência, isso que eu estava falando com o Luiz, aí aparece um casal, se de repente faleceu um casal estranhamente. Eu não vejo quase notícia, Denise conta de vez em quando. Como é que foi? Parece que foi um carrapato. Como assim, Denise? Parece que um carrapato estrela, aquele que está no boi, pegou lá, deu uma febre. Matou um, depois matou outro. Eu até pensei, falei, será que foi o mesmo carrapato que matou os dois? Aí tu vê a fragilidade humana. A Bíblia diz que a vida está presa por um fio. Ninguém, absolutamente ninguém, pode dizer, eu vou estar vivo daqui a 1 hora. Nenhum homem pode dizer isso. O homem, quando faz planos, diz a Bíblia, ele deve dizer assim, se Deus quiser, no próximo ano, se Deus quiser, eu vou fazer. Se Deus não quiser, eu não vou fazer nada. Porque Ele é que sabe tudo. Quem, em dezembro de 2019, projetou 2020, não esperava uma pandemia que ia parar o mundo. Esperava? Esperava? Não. Claro que não. Mas, Franco, por que a gente se perde? A gente se perde, irmãos, porque a gente não tem uma revelação do pleno conhecimento de Deus. Nossa visão de Deus é limitada. E, para piorar, nós construímos os nossos bezerros de ouro. Como assim, Franco? Nós desenhamos um Deus para nós. Eu costumo conversar com algumas pessoas. Eu sei que os irmãos dizem que eu sou radical, sou cabeça dura, mas é o seguinte, irmãos, eu não consigo ver Deus fora da Bíblia. Porque eu mesmo sou repreendido toda vez que eu tento desenhar Deus, que não é o Deus que Jesus me apresenta. Ele disse que o Pai nunca ninguém viu, mas quem vê o Filho, vê o Pai. E quando a gente olha para o Deus da Bíblia, quando a gente vê os milagres, o poder, nós cantamos aqui,
Deus que não falha, Deus que nunca perdeu uma batalha. O Deus da Bíblia, ele é tão grande, mas tão grande, que a gente não consegue mensurar. Não consegue mensurar. O dia eu estava orando a Deus e falei, Senhor, Tu és tudo. Aí quando eu falei, Tu és tudo, eu dei uma pausa. Porque eu falei, Senhor, de verdade, dizer que Tu é tudo não é nada. Sabe por quê? Porque eu nem te conheço direito. Então, o meu tudo pode ainda não ser nada perto daquele que Tu és. Então, eu comecei a ficar... A minha oração começou a ficar travada, porque eu cheguei à conclusão que não tem palavras que possam descrever de verdade o Deus da Bíblia. Não tenho palavras. Eu tento falar, mas não consigo. Por quê? Porque ele é incomensurável. Quando você diz assim, ele criou tudo. Tudo. O macro e o micro. O macro, absurdamente macro, e o micro, absurdamente micro. A vida. Ele é o autor da vida. Disse Moisés que ele é o autor da vida. Ele sustenta a vida dos homens e dos animais. Aí o homem fica confuso. Por que uma criança cai do avião, fica 40 dias na floresta e vive, e depois um carrapato vai lá e mata outro? Porque a vida não está na mão do homem, pô. Aí tu vai ficar sempre surpreso, perplexo, maravilhado, porque existe um Deus que está sobre tudo. E só não vê quem é cego, pô. Ou quem quer se fazer de cego. Até o Luiz falou, tem gente que é teimoso, não quer ver, né? Acho que a gente começou também a ler sobre isso. Falamos, não falamos? Porque depois que saí da tua casa, eu passei na dele para tomar um cafezinho, que tu não me deu café lá. Aí, cara, será que as pessoas são cegas ou elas não querem ver? Eu digo para minha mulher, ela sabe, como eu insisto com ela, eu falei, meu amor, por que ter medo? Ninguém sabe nada. As pessoas saem de casa saudáveis e podem não voltar para casa por um acidente, por uma bala perdida. Tu vai fazer o quê? Vai se esconder da bala? Mas não precisa se esconder da bala, não. Um vírus. Gente, um vírus entrou no nosso mundo e aterrorizou a terra e matou um monte de gente, inclusive minha irmã. Ninguém está livre. Como é que tu vai se defender de um vírus? E pior, quando a pessoa tenta resolver, porque o ser humano é muito engraçado, né? O ser humano, quando está com um problema, claro, ele quer resolver. Alguns acham que resolver o problema é esconder no problema. Outros acham que resolver o problema é negar. Não estou não, nem quero falar sobre isso. Acho que é negar o problema. Outros acham que resolver o problema é achar o culpado. Se você achar a pessoa que te transmitiu o vírus, teu vírus desaparece. O vírus sai se você descobrir quem foi o culpado. Meu amado, tu nem sabe como é que você pegou o Covid, se você teve, você nem sabe como foi. Eu peguei num retiro. Quem transmitiu nem tem ideia. Ninguém sabe. A gente não tem como se defender. Nós somos seres humanos. Somos homens. O dia que Deus falou para Acabe que ele ia morrer por boca de um profeta, se você for para essa batalha, você não volta. Bem, Acabe, embora tinha uma esposa endemoniada, Jezabel, né? Cheia de pombagira na cabeça, doidona, ele temia. Ele tinha um temorzinho de Deus, não tinha? O que ele pensou? Vai que esse cara está certo. Então ele montou uma estratégia para fugir da morte. Primeiro, não vou de rei, porque reis querem logo matar. Eu vou disfarçar de soldado.
Aí ele foi lá, se disfarçou de soldado, meteu uma armadura que tapou e cobriu tudo. O vírus não me pega. 2 máscaras, 3 máscaras. E se cobriu totalmente. E foi para a guerra e ficou lá escondidinho. Ele não se expôs à batalha. Aí diz a Bíblia que alguém pegou uma flecha assim, aleatoriamente. Acho que aquele cara, deixa eu ver se esse negócio funciona mesmo. Deve ter sido aquele soldado desavisado que não treinou. Como é que se atira esse troço mesmo? É assim, ó, tu pega aqui, estica lá, pá. Alguém pegou uma flecha, atirou, sei lá para onde. A flecha foi, diz que cravou na brecha da armadura. E ali sangrou até a morte. Um homem versus Deus. Não foi a flecha. Não foi o arqueiro. Nós não perdemos essa batalha para a flecha e para o arqueiro. Nós perdemos para Deus. Porque Deus é o autor da vida. Jesus tem a chave do inferno, da morte. Jesus é a autoridade máxima, irmãos. Se você está vivo, dá glória a Deus. E se você morrer em Cristo, dá glória a Deus. Amém? Se o Senhor te recolher, Ele vai te recolher em paz. Se você está aterrorizado pela morte, eu te falo, não é Deus. Deus não é terrorista. Deus não te enche de medo. Você é um filho. Se você está aterrorizado pela morte, é você que está precisando conhecê-lo melhor. Você precisa ter revelação no pleno conhecimento dele. Você precisa saber quem é o teu Deus. Minha irmãzinha falou assim, você sabe quem é o Deus que nós estamos adorando? Muita gente, amém, será? Não é aqui que nós declaramos o Deus que nós estamos adorando, é no dia a dia da nossa vida. É ali que a gente demonstra se tem paz, se tem alegria, se tem justiça. É na vida, no dia a dia. O reino de Deus é paz, é justiça, alegria no Espírito Santo. Alguém sabe que você conhece o Senhor quando te conhece. E pela tua vida, pela tua forma, pela tua caminhada, pela tua retidão, alguém diz, essa pessoa, está assim com Jesus. Olha para ela, pô. Ela é uma outra pessoa, um ser humano. E Deus, irmãos, não faz acepção de pessoas. Deus quer se revelar a todos nós. Você diz amém ou não? E por isso Paulo orava. Mas Paulo não orava só por isso, não. Vou terminar aqui dizendo assim, peço, versículo 18, peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, porque o coração também tem olho. E como todo olho precisa de luz para ver, se apagar tudo aqui, ninguém vê, né? Mas todo olho precisa de luz. Então, o olho do coração também precisa de luz para ver. E ele diz, peço, Senhor, que tu ilumine os olhos do coração dessa turma aí, de vocês, dessa igreja que está lá em Éfeso, né? E para quê? Para quê? Qual o propósito? Ele vai dizer, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês. Inclusive, isso aqui é uma dor quando eu leio isso. Por quê? Porque muito provavelmente Paulo está se referindo, eu digo provavelmente porque assim diz o... Não. Paulo ele se repete. Lá em Efésios 4, de 1 a 6, ele vai fazer também uma súplica à igreja. Ele vai dizer assim, eu vou pedir a vocês como prisioneiro de Jesus, como quem está preso em Cristo Jesus. Aí ele vai fazer uma súplica. Ele vai pedir, inclusive, que vocês se esforcem pela unidade. Porque vocês se... Aí ele vai falar dessa nossa vocação, desse nosso chamado para sermos um só corpo, uma só família, porque temos um só Deus, um só batismo, e tem que haver um esforço nosso de paz, de comunhão. É um chamado que nós temos para sermos um em Cristo Jesus. Agora,
oração de Jesus. Depois tu pode pegar lá Filipenses. Ele vai dizer: ilumine os olhos do coração de vocês para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês. É muito comum a igreja se separar, se dividir. Se divide mesmo. Eu vejo divisões, eu fico, meu Deus. Esse dia eu estava numa reunião com os irmãos, não são daqui do Rio, não, estão longe, estão lá no Nordeste. Estava numa reunião e os irmãos falaram assim: eu esperava que os irmãos, quando viessem aqui, tratassem dos erros, dos pecados aqui. Eu falei: é verdade, mas os irmãos não foram com essa missão, não. Falei, explicando a eles. Os irmãos foram aí porque vocês estavam divididos. E para nós, o maior pecado é a divisão. Mais do que o cara comprar, não pagar, mais do que o cara, sei lá, dissimulou, fingiu. Mais grave é a divisão. Não tem coisa mais grave que a divisão. Primeiro a gente se une, depois a gente trata. Porque tentar tratar dividido, ninguém vai ver amor nisso. Primeiro a gente se reconcilia, primeiro a gente está unido, depois a gente trata. Casal que tenta tratar problema dividido não vai se matar, vai se destruir. Você primeiro tem que se unir, se perdoar, se reconciliar e tratar. Pô. Aí trata-se tudo. Depois que está no ninho do passarinho, do amor. Senão vai ser horrível. Um vai ficar metendo o dedo no olho do outro sem tirar a trave, aquela confusão toda que vocês já conhecem. Qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos? Aí eu dou uma pausa. Por quê, irmãos? Porque eu não sei o que é isso. Eu não tenho ideia do tamanho da nossa riqueza. Riqueza da glória da sua herança. Eu já tentei listar. Eu tentei fazer uma lista com tudo aquilo que é tremendo. Toda a riqueza que nós já temos e que a Bíblia diz que a gente já tem. Como é que alguém que tem vida eterna... Quantos aqui receberam a vida eterna? Não, de verdade. Esse amém ainda é frouxo. Sinceramente. Não é pela potência, não. Não é pela potência do amém, não. Dá uma tristeza dentro do meu coração. Quantos têm a vida eterna? Amém. Aí tu olha e vê que a pessoa não expressa a vida eterna. Aí como é que eu sei que alguém não expressa a vida eterna? Olhando a vida terrena. Quem tem vida eterna não contempla mais a vida terrena. Ele vive em função do eterno. É o que está escrito, pensando nas coisas do alto, nas coisas que são... É assim que vive uma pessoa que tem vida eterna. Então lá Paulo vai dizer, porque nós temos a vida, porque nós ressuscitamos em Cristo, aí o que a gente busca as coisas lá? Mas quantas vezes você reúne na igreja e não consegue ver ninguém buscando nada lá do alto, é tudo aqui da terra. As orações todas são focadas na terra. Como se tudo nosso fosse aqui na terra. Paulo falou, olha, se a nossa esperança se resume aqui na terra, somos os mais miseráveis de todos os homens. É a miséria, não é riqueza, é miséria. Somos os mais miseráveis. Olha e vê se não tem miséria no meio da igreja. Gente mendigando bênção. Pedindo bênção. Meu Deus, nós fomos chamados para abençoar. Abençoar. É triste ver, irmãos, não fui visitado. Não me senti amado por essa igreja. E quando foi que Deus te chamou para ser amado? Que vida há em você que fica consumindo o amor dos outros? Quem te constituiu para ser objeto de adoração? De amor, de pena? Quem te criou para isso? Não foi Deus. Porque para Deus você é rico e abundante nele.
E daí de você sai vida, sai bênção, sai palavra, sai acolhimento. É você que estende a mão, é você que acolhe. E acabou. A pessoa que fica mendigando o amor, ela não sabe a riqueza dela, pô. Não sabe. Graças a Deus, quando eu conheci meu pai com 39 anos, eu já entendi algumas coisas. E quando eu busquei meu pai, não foi para cobrar nada, porque Deus não me chamou para cobrar nada de ninguém. Amor, atenção, você não me honra. Você não me honra, tem que me honrar, irmão. Você não me deve nada. Ah, você deve o amor que Deus derramou em você. Mas você que paga. Porque quem deve não cobra. Quem deve amor não cobra amor. E todos nós somos devedores desse amor. Porque somos a fonte desse amor. O Espírito de Deus derramou em nossos corações. Amor. Você diz amém ou não? Se você está carente de amor, eu vou orar por você para que você seja revelado. Qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos? Então, quando a pessoa, tu vê gente mendiga no meio da igreja, aí tu fala, meu Deus, ilumina os olhos do coração desse amado, para que ele saiba qual é a esperança da vocação dele e qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. E Paulo termina assim, aí ele acaba de matar tudo. Meu Deus do céu, aí acaba. Ele pede também, os olhos do coração têm que ser iluminados, para também você saber, versículo 19, qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ou seja, eu também oro para que vocês saibam o tamanho, a grandeza, a supremacia do poder que está sobre nós. Nós, os que cremos, que é segundo a eficácia da força de Deus, do Deus que se move. E ele vai concluir no versículo 20, ele exerceu esse poder em quem? Esse poder ele exerceu em quem? Então, o poder que ele exerceu em Cristo está sobre... Não ouvi. Está sobre... E como é que ele exerceu esse poder em Cristo? Ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nas regiões celestiais. É impressionante, irmãos, como tem crente que acha que as pessoas estão derrubando ele, estão me humilhando. Então, mesmo, cansei de me ser humilhado. Você não conhece o poder que está sobre você, que ressuscitou Jesus dos mortos. Aquele que se humilhou, aquele que desceu às mais profundas das profundezas da terra, se humilhou e obedeceu e foi obediente, segundo as Escrituras, obediente até a morte, e desceu, se esvaziou, se fez homem, homem se fez servo, servo foi obediente, morreu, e desceu. E desceu. Talvez nenhum de nós, não, com certeza, talvez não. Nenhum de nós consegue imaginar a profundeza que Jesus foi. Porque ninguém aqui experimentou nada parecido. Então, a gente não consegue nem pensar. Mas ele desceu. Mas o poder que estava sobre Jesus está sobre nós. E diz que esse poder ressuscitou Jesus dentre os mortos. E diz que quando o Pai o exaltou, pelo que o Pai o exaltou sobremaneira, diz que quando o Senhor, o Pai, tem um limite para tudo, né? Há limite para tudo. Há limite para humilhar os filhos de Deus. Você humilha os filhos de Deus até onde Deus falar, chega.
Você que gosta de pisar em filho de Deus, escuta o que eu vou te falar. Há limite. Você vai pisar um filho de Deus até quando Deus falar, chega, agora tu não pisa mais. E a hora que Deus falar, chega, e ele começa a exaltar alguém, você já viu Deus exaltando alguém? Deus exalta as pessoas. Esse poder que levantou Jesus dos mortos está sobre você. Um dia vai te levantar da sepultura também, se você morrer antes de Jesus voltar. E se você estiver vivo quando Jesus voltar, ele vai te transformar nos ares e levar com ele. Porque é o mesmo poder, Paulo está falando, é o mesmo poder. Só que as pessoas não sabem que esse poder está a favor delas. De repente pensa que esse poder é contra elas, aí fica cheio de medo de ser humilhado. Esse poder agarrou Jesus e tirou Jesus das profundezas das profundezas. Devia estar lá o diabo, o inferno, os demônios, que não foram capazes de deterem Jesus. E foi levantando, o Pai o exaltou. O Pai o exaltou. E nem a morte, nem a sepultura nas pedras, nem a rocha na porta da sepultura, nem os soldados que estavam lá de serviço, lá, tomando conta do corpo, diz que a pedra rolou. E os soldados, uau, se fizeram de mortos, um momento depois meteram o pé, desesperaram. E disse que ele ressuscitou. E foi exaltado. Ao sumo, a soma de todos os nomes. E o Pai colocou ele nas alturas, porque ninguém pode impedir a mão de Deus de fazer o que ele quer fazer. Agindo Deus, diz o escritor, o profeta, quem? Se Deus agir na tua vida, meu irmão, quem é que vai impedir? Quem? Ninguém. Mas você de verdade sabe disso. É isso que Paulo está falando. Eu oro para que você saiba que o mesmo poder que pegou Jesus lá na sepultura, lá nas profundezas, e levantou, e o diabo não pôde impedir, e que tirou lá da cova dos romanos, lá, que o diabo também lá não pôde impedir, nem o soldado, ninguém pôde impedir. E diz o salmista que nem os céus pôde impedir. Porque o salmista narra profeticamente: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Alguém perguntou desavisadamente: quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória, e nem o céu pôde impedir a entrada do glorioso Jesus Cristo. Não há espaço, não há impedimento, não há limite quando Deus exalta alguém. Mas também não há espaço, não há impedimento quando Deus humilha alguém. Por isso que Pedro diz: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, 1 Pedro 5, para que ele, em tempo oportuno, exalte vocês. Amém? No tempo dele, da maneira dele, porque o poder que levantou Jesus dos mortos está sobre você. É o mesmo poder. Ninguém pode, de verdade, destruir você. É por isso que Paulo diz lá: nós sim, nós somos atribulados mesmo. A gente entra na moenda e a gente passa na moenda, mas a gente não fica na moenda. A gente não fica lá angustiado para sempre. Perplexo é esvaziado. Tem hora que Deus esvazia a gente, tira nossos recursos, tira nossas bases, vai deixando a gente vazio, a gente não vê nenhuma condição de fazer nada, sem recurso. É verdade, Deus te deixa perplexo muitas vezes, mas você não vai ficar vazio, porque você vai encontrar nele consolo. Você não vai entrar numa depressão de alma, de espírito eterna. Deus vai te socorrer. Ele diz assim: muitas vezes nós somos perseguidos, e é verdade, mas não desamparados. Deus nunca vai desamparar você. Ele diz abatido, diz abatido.
Diz humilhado. O que aconteceu com o avião lá na floresta? Humilhado, caiu. Mas nunca destruído. A tua vida, diz a Escritura, ela está oculta com Deus em Cristo. Eu não me esqueço da frase de um pai para um filho que estava angustiando a vida dele profundamente. Ele falou: meu filho, você me envergonha muito com a tua escolha e você me entristece muito também. Mas eu quero te falar uma coisa. Você não me destrói. Porque a minha vida está oculta com Deus em Cristo. Ninguém pode destruir a vida de alguém que está em Deus, em Cristo. Ninguém pode. Mas, claro, tudo isso que eu estou falando aqui tem que ser revelado. E que Paulo orava por isso. Orava: Senhor, eu preciso... Eu vou repetir a oração dele para terminar mesmo. Eu não vi a hora aqui, eu me empolguei um pouco. Não quero me exceder. É que eu fico entusiasmado, irmãos. Essa palavra entusiasmado é uma palavra boa. Entusiasmo. Acho que entusiasmo é cheio de Deus. Eu fico inspirado. Dá vontade de entrar na cabeça de cada um. Você fala: se você é doido, você é radical, pode dizer, amado. Olha, irmãos, eu fiquei 7 anos em depressão profunda. Você fala: por que tu não tomou remédio? Por que tu não foi remédio? Porque eu fui para Deus. Um dia eu falei para o médico, ele narrei a história, ele falou: mas tu saiu desse troço sem médico? Eu falei: não, eu saí com Deus. Não é sem médico, é com o médico dos médicos. Você conhece o médico dos médicos? É o médico de todos os médicos. Ele tem resposta para tudo. Ele sabe tudo. Eu não desprezo a dor das pessoas. Eu sei o que é estar depressivo, angustiado, ansioso. Eu sei porque eu vivi isso profundamente. Mas eu sei também que todas as nossas fontes são nele. Mas eu não tenho como abrir a tua cabeça e te dar essa experiência. Graças a Deus que eu não tenho como fazer isso. Porque se eu tivesse, ao morrer, você perderia a tua bênção. Mas como eu passo, mas a palavra de Deus não passa, o Deus que te abençoa até 1000 gerações depois de você, Ele vive e reina para sempre. E os nossos amados, os nossos descendentes, não dependem da nossa bênção para viver. Nós vamos passar, mas Deus vai seguir abençoando eles, porque Deus é Deus. Muitos já passaram, até Paulo passou. Até Paulo que orou aqui já foi. Mas o Deus que ele mencionou aqui está hoje aqui entre nós. 2000 anos aqui entre nós. Amém? Então eu estou te fazendo um convite aí para ele, a orar. Eu estou desafiando a tua fé, mas também quero orar por você. Para essa oração, peço ao Pai. Olha, vou fazer esse convite para você. Vamos pedir ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória. Amém? Quem quer fazer essa oração? Que conceda a todos nós espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Não podemos nos conformar com conhecimento assim de Jesus. Nós temos que conhecer Jesus de verdade, temos que conhecer o Espírito Santo de verdade, temos que conhecer o nosso Pai de verdade. Quantos podem dizer amém? Vamos pedir a Ele que ilumine os olhos dos nossos corações, para que saibamos qual é a esperança da nossa vocação, do nosso chamamento, para que a gente veja a unidade da igreja, que a gente veja que somos um. Outra coisa, que a gente também conheça a riqueza que nós temos. Tudo que já conquistamos de Jesus, tudo que Ele já conquistou por nós, toda a bênção que Ele alcançou ao se fazer maldito no nosso lugar. Amém? E também isso aqui não pode faltar nessa receita. A suprema grandeza do seu poder.
esse mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos, esse mesmo poder que sustentou aquelas crianças na floresta, esse mesmo poder que não deixou aquelas crianças morrerem no acidente do avião, esse mesmo poder. Esse mesmo poder que um dia pegou você num buraco e tirou você do buraco. Esse mesmo poder que quando você estava lá, sem destino algum, totalmente desorientado, perdido, ele estendeu as mãos para você e te resgatou. É o mesmo poder. Você lembra da tua... Falando de lembrança, Júnior, já que tu lembrou das ofertas, deixa eu lembrar os irmãos, você lembra do teu começo, como foi? Onde você estava? Quando Jesus te encontrou. Você é capaz de lembrar tudo que ele já fez por você? Todo o bem que ele já produziu na tua vida? Você lembra? Você consegue contar as bênçãos, como diz a canção antiga? Conte as bênçãos, dizem quantas são recebidas. Você consegue contabilizar tudo que Deus já fez por você, em você e através de você? Tu consegue contar tudo que Deus já fez por você, em você, através de você? Você consegue? Com certeza não. É muita bênção. É muita bênção. Ele não está morto, ele não parou, ele não se aposentou. Ele segue reinando. Diga a Sião: o teu Deus reina. Que o Espírito do Senhor hoje venha sobre nós, ilumine nosso coração, nossa alma, que Ele nos revele. Quem chora pela igreja, tem que orar pela igreja. Você não vai resolver a vida da igreja, o problema da igreja, falando da igreja. Ore por ela. Ore pela igreja. Pela igreja no Brasil, pela igreja no mundo. Ore pela igreja na tua cidade. Ore pelo corpo de Cristo. Ore pelos filhos de Deus que não crescem. Ore pelos filhos de Deus que estão brigando na carnalidade, na divisão. Ore pela igreja. Chora por ela. Deus vai ouvir tua oração, teu clamor. Amém? Quantos querem orar? Você pode ficar de pé no nome de Jesus? Quero orar. Terminar esse tempo orando. Talvez alguém tenha entrado nesse lugar sem esperança, angustiado, oprimido. Talvez a tua vida tenha andado assim. E você perguntado: onde tu estás, Senhor? Ou então, repetindo a oração de Jesus na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Mas eu quero te falar, por causa daquela oração de Jesus, por causa daquela oração de Jesus, hoje, você tem a garantia de que Deus jamais vai te desamparar. Ele não te abandona. Ele não te deixa. Embora você pode não estar vendo na sua grandeza, não está entendendo o momento que você está vivendo, eu te falo em nome de Jesus.
o Senhor segue trabalhando na tua vida. Ah, Espírito Santo, tu estás aqui entre nós, Senhor. Ora, caixa. Será que tem alguém hoje aqui querendo dizer, Senhor, eu não tenho para quem ir? Para quem eu irei? Eu dependo de Ti. Eu espero em Ti. Será que tem alguém hoje precisando reconciliar com o Senhor? Eu não sei, eu estou quieto. Você não veio aqui por acaso. Como Espírito Santo de Deus sopra nesse lugar. Vem dos quatro cantos, Senhor, e sopra nesse lugar, Espírito Santo, e nos faz saber o tamanho da nossa vocação, a esperança que nós devemos ter no nosso chamado, Senhor. O chamado para sermos um, os chamados para termos um só coração, para Te amarmos como o único Deus e Pai da nossa vida. Pai, oramos para que o mesmo poder que levantou Jesus dos mortos e que está sobre nós, oramos para que esse poder se manifeste na vida dos nossos irmãos hoje aqui, Senhor. Tirando do pó, levantando do monturo, Espírito de Deus, do Senhor que levantou Jesus dos mortos. Pai, tem gente hoje aqui que está se sentindo morta. Tem gente que precisa do poder da ressurreição operando a seu favor. Ora lá, xarabassara lá. Pai, nós oramos por todos os doentes que entraram nesse lugar. Oramos pela vida dos nossos irmãos que estão doentes em casa, Amadinho, Cláudio, Luciano, Alfonso, todas aquelas crianças. Espírito Santo, Tu que levantaste Jesus dos mortos, move sobre a Tua igreja. Vem, Senhor, toca nos ossos secos. Ossos secos, ossos secos. Ouve a voz do Senhor. Você que está seco, como um osso, ouve a voz do Senhor. Espírito de vida, Espírito de ressurreição, vem sobre esse lugar. Você que está amarrado no medo, no pânico, você que está preso às drogas lícitas, dependente de remédios, de outras químicas, seja livre em nome de Jesus. Espírito de ressurreição e vida, quebra os vícios, quebra as cadeias, quebra, Senhor, dá vigor, dá vida, dá força, em nome de Jesus. Igreja, profetiza, erga as tuas mãos, ora por alguém que está do teu lado, abra a tua boca, profetiza em nome de Jesus.